Now I got to be with you at the press conference while you tell the world about your transgressions. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos os 20 escândalos de traição de celebridades mais chocantes. Nessa lista, veremos os maiores escândalos de infidelidade de celebridades que nos deixaram chocados. Vamos excluir os políticos porque eles merecem uma lista à parte. E aí, qual desses escândalos mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Número 20. Tom Sandoval e Ariana Madix. As estrelas de reality show Tom Sandoval e Ariana Madix são bastante conhecidos por sua participação em Vanderpump Rules. I think I have a nice name for my art piece. What is it? I call it Overcoming the Obstacle. Após terminar com a sua ex-namorada e colega de elenco Kristen Doute em 2014, Sandoval começou oficialmente a namorar Madix. Os dois ficaram juntos por 9 anos em um relacionamento que parecia amoroso, até que acusações de traição surgiram em 2023. It's just crazy how big this story has gotten for who I am. Aparentemente, Madix descobriu a traição de Sandoval ao encontrar conteúdos impróprios envolvendo Raquel Leviss, colega de elenco de Vanderpump Rules, no celular dele. Após o escândalo, Sandoval inicialmente emitiu uma declaração reconhecendo o caso, mas sem pedir desculpas a Madix. Embora um pedido público tenha vindo dias depois, o estrago já estava feito. You want anything? For you to die. Número 19. Eva Longoria e Tony Parker. Em 2007, a estrela de Desperate Housewives, Eva Longoria, se casou com o jogador profissional de basquete Tony Parker. Tony Parker. Ginobili for the win. No, won't go. Parker, one more shot. That's good. Oh, yeah. Esse foi o segundo casamento de Longoria e tudo parecia bem entre o casal. No entanto, apenas 3 anos depois, a atriz pediu o divórcio após encontrar mensagens comprometedoras entre Parker e outra mulher. Embora os envolvidos nunca tenham confirmado oficialmente, muitos especularam que a mulher em questão fosse Erin Barry, esposa de um dos companheiros de equipe de Parker no San Antonio Spurs. Nem é preciso dizer que a descoberta destruiu a confiança entre os dois e levou ao fim imediato do casamento. It was disappointing because I had such an identity in being Mrs. Parker and being a wife. And so when that's taken away from you, you go, who am I? And it was hard. Desde então, Longoria se casou com o empresário mexicano José Antonio Baston. Número 18. Debbie Reynolds e Ed Fisher. No mundo de Hollywood, triângulos amorosos são comuns, mas poucos chamaram tanta atenção quanto o de Ed Fisher, Debbie Reynolds e Elizabeth Taylor. Elizabeth and I were good friends when we were 17, 18, 19, 20, blah, 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 blah. And then, of course, our lives changed because my husband became her husband. Debbie Reynolds e Elizabeth Taylor eram amigas desde a adolescência e se conheceram nos estúdios da MGM. Após a morte do marido de Taylor, Mike Todd, num acidente de avião, Ed Fisher começou a passar mais tempo com ela e aparentemente se apaixonou. Can I help you with anything? Housework? You can put that coat back on. Why? No ano seguinte, ele deixou Debbie e os seus 2 filhos e rapidamente se casou com Elizabeth Taylor. O escândalo virou uma sensação instantânea na mídia e afetou as carreiras de todos os envolvidos. Debbie chegou a comparar o triângulo amplamente divulgado ao de Brad, Jennifer e Angelina. Carrie was talking to me one day. She said, "Mother is sort of like Brad and Angelina Jolie and Jennifer Aniston today. You and Eddie and Elizabeth, it was sort of the similar story." A gente fala mais sobre isso depois. Número 17. Ned e Ariel Fulmer. Após ganhar fama no BuzzFeed, os Try Guys, formados por Ned Fulmer, Keith Habersberger, Eugene Lee Young e Zach Kornfeld, se separaram e seguiram os seus próprios caminhos em 2018. What's really cool about this channel is that we're experimenting a lot. A lot of surprises that the audience is not going to expect. Over 1 million subscribers! Oh my God! Open it. Yes, you can open it. Assim como outros grupos populares, os Try Guys se destacaram por suas personalidades únicas. Ao longo do tempo, Fulmer ficou famoso como o cara da esposa, sempre elogiando seu casamento com Ariel e falando sobre os seus 2 filhos.
It's Ned from the Try Guys. And I'm Ariel. Welcome to the Fulmer family household. Então, você pode imaginar a surpresa de todos quando, em setembro de 2022, foi revelado que ele tinha se envolvido em um caso extraconjugal com Alexandra Herring, uma produtora do programa. O escândalo que se seguiu resultou na saída de Fulmer do grupo, embora o casal tenha permanecido junto após, supostamente, resolverem as coisas. You've seen the Reddit threads and TikToks and tweets and news articles. Número 16. Jude Law e Sienna Miller. A atriz britânico-americana Sienna Miller ganhou destaque com seus papéis nos filmes de 2004 Nem Tudo é o que Parece e Alfie. You're English. I love English. What's your name? Alfie. Durante as gravações de Alfie, Sienna Miller começou um relacionamento com o seu colega de elenco Jude Law, e os dois ficaram noivos no Natal daquele ano. No entanto, as coisas não demoraram a azedar. Menos de um ano depois, Jude Law admitiu ter traído Sienna Miller com a babá dos seus filhos de um casamento anterior. It was an interesting thing to put myself back into a situation that did feel somewhat familiar and to respond in a very different way to that. Maybe reclaiming something, but there is a sense of catharsis. Embora o casal tenha tentado resolver as coisas no começo, eles acabaram se separando. Depois de passar pela difícil experiência de ser traída, Sienna Miller acabou se tornando a outra mulher em um caso com o ator Balthazar Getty, que era casado na época. Número 15. Gwen Stefani e Gavin Rossdale. As estrelas da música Gwen Stefani e Gavin Rossdale pareciam o casal perfeito. Os dois eram vocalistas principais das suas respectivas bandas de rock, o No Doubt e o Bush, quando se conheceram em 1995. Depois de idas e vindas por alguns anos, eles se casaram em 2002, começando um casamento de 13 anos que resultou em 3 filhos. No entanto, quando veio à tona que Rossdale teve um caso de 3 anos com a babá deles, tudo mudou. Gwen Stefani pediu o divórcio do vocalista do Bush, alegando diferenças irreconciliáveis. E o processo foi finalizado em 2016. You've gone through a lot. I have gone through a lot, but I feel like you have to be grateful for that, because if I didn't do that, then I wouldn't have this, and it's like you have to be grateful for all of it. Ela logo se juntou ao músico country e também treinador do The Voice, Blake Shelton. Os dois lançaram várias colaborações e acabaram se casando em 2021. Número 14. Will e Jada Pinkett Smith. O relacionamento entre o famoso casal de Hollywood, Will e Jada Pinkett Smith, é sem dúvida bastante complicado. The ability to work through issues. Yeah. I've never met another person that I connect with in conversation more. Mesmo antes de se casarem em 1997, os dois já eram muito conhecidos. Eles acabaram tendo 2 filhos, Jaden e Willow, que também se tornaram superstars. Em 2020, os Smiths causaram polêmica quando o rapper August Alsina revelou que ele e Jada tiveram um caso com a bênção de Will. I totally gave myself to that relationship for years of my life, you know, and I truly and really, really deeply loved and have a ton of love for her. Embora a equipe dela tenha negado as alegações inicialmente, Jada apareceu mais tarde no seu programa na web, Red Table Talk, ao lado de Will, onde admitiu ter se envolvido em um relacionamento complicado com Alsina. You were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. No entanto, como o casal afirmou ter se separado amigavelmente na época do envolvimento, eles alegaram não considerar isso um caso de infidelidade. Número 13. Rei Charles e Princesa Diana. Após o casamento real amplamente divulgado, o casamento do então Príncipe Charles e da Princesa Diana começou a desmoronar devido ao envolvimento de Charles com Camilla Parker Bowles. At the time of the marriage, you know, I think Charles was not seeing Camilla, but Diana was convinced he was. And then her worst fears came true. Embora tivessem mantido o relacionamento secreto durante o casamento, ele só veio à tona em 1992, quando uma ligação íntima entre os dois foi vazada para a imprensa. Charles e Diana se separaram no mesmo ano, com o príncipe confirmando o caso em uma entrevista de 1994. Impulsive viewing for more than 22 million captivated royal subjects. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage.
so it was a bit crowded. Diana também teve um romance com o major britânico James Hewitt durante o casamento. O escândalo levou ao divórcio do casal em 1996 e prejudicou seriamente a reputação da monarquia britânica. Charles se casou com Camila em 2005 e se tornou rei em setembro de 2022. Número 12. Kristen Stewart e Robert Pattinson. Quando o sucesso de bilheteria Crepúsculo foi lançado em 2008, os fãs ficaram imediatamente obcecados pelos atores Kristen Stewart e Robert Pattinson. I know what you are. Say it. Out loud. Say it. A química deles na tela parecia ter se refletido na vida real, já que, segundo rumores, os dois começaram a namorar naquele ano. O relacionamento deles foi ficando cada vez mais forte até 2012, quando Kristen Stewart foi fotografada em um momento íntimo com o diretor de Branca de Neve e o Caçador, Rupert Sanders. Stewart stepping out on her on and off-screen beau, Robert Pattinson, with her Snow White and the Huntsman director, Rupert Sanders. As fotos sensacionalistas foram divulgadas pela imprensa de fofocas, levando Kristen Stewart e Rupert Sanders a pedirem desculpas publicamente aos seus parceiros. Depois disso, Robert Pattinson aparentemente terminou o relacionamento e saiu da casa que eles dividiam. It's a different thing. You get into it to do movies. I mean, I've never been interested in trying to sell my personal life, and that's really the only reason people bring it up. Embora o casal tenha se reconciliado brevemente naquele ano, eles acabaram se separando de vez. Número 11. Brad Pitt e Jennifer Aniston. O triângulo amoroso entre Brad Pitt, Jennifer Aniston e Angelina Jolie se tornou uma das narrativas mais sensacionalistas das revistas de fofoca dos anos 2000. Maybe two people, the nature of two people is not meant to be with each other forever. Well, I don't know. I'm not sure what I was talking about. Okay. Após um romance de 2 anos, Brad Pitt e Jennifer Aniston se casaram numa cerimônia privada em Malibu, em julho de 2000. Tudo parecia ótimo, até o casal surpreender o mundo ao anunciar a separação e o divórcio apenas 5 anos depois. The media won't move on, so it's sort of hard when you, and energetically you have all of that coming at you, and you've moved on, and you're sort of just want to say, come on, people, turn a page. A separação de grande repercussão ficou ainda mais escandalosa, com o envolvimento quase imediato de Brad Pitt com Angelina Jolie. Isso fez com que muitos especulassem que eles tinham se envolvido durante as gravações de Sr. e Sra. Smith de 2005. Os dois se casaram em 2014, mas também entraram com um pedido de divórcio apenas 2 anos depois. We are and forever will be a family, and so that is how I'm coping. I'm coping with finding a way through to make sure that this somehow makes us stronger and closer. Número 10. Adam Levine e Beate Prinsloo. Adam Levine é casado com Beate Prinsloo desde 2014, mas em 2022 surgiu uma alegação de traição. Uma influenciadora do TikTok chamada Sumner Stroll afirmou que ela e o vocalista do Maroon 5 estavam envolvidos por cerca de 1 ano. Maroon 5 is practically elevator music at this point, so I'm sure you know who Adam Levine is. But Adam and I were seeing each other for about a year. Ela também disse que ele perguntou se poderia dar o nome dela ao seu filho, ou seja, ao filho de Prinsloo. Isso é difícil de engolir se for verdade. Adam negou que tenha tido qualquer relação física com Sumner, mas ainda assim foi uma notícia bem chocante. I used poor judgment in speaking with anyone other than my wife in any kind of flirtatious manner. I did not have an affair. Nevertheless, I crossed the line during a regrettable period in my life. Não demorou muito para que outras mulheres alegassem que ele havia enviado mensagens inapropriadas. Como o cantor costuma mostrar a sua esposa e família nos seus vídeos, o escândalo foi um verdadeiro choque para os fãs. Número 9. Ashton Kutcher e Demi Moore. Trair alguém é sempre errado. Trair Demi Moore com uma jovem de 21 anos que ele conheceu num boliche é simplesmente impossível de entender. No começo do relacionamento, parecia que Demi Moore e Ashton Kutcher estavam muito apaixonados. Ladies and gentlemen, Demi Moore! Mas, de acordo com a autobiografia de Demi Moore, isso acabou mudando. Ela disse que Ashton Kutcher foi se distanciando com o tempo e começou a mentir sobre onde estava. You got a Google alert? Yes. She called him. What did you say to him?
I asked if it was true. Esse comportamento levou eventualmente ao caso mencionado no boliche, deixando Demi Moore e todo mundo de coração partido. O divórcio do casal foi oficializado em 2013. So she put out the statement, and it wasn't a joint statement. It was, I have decided to leave the marriage. Número 8. Jesse James e Sandra Bullock. Jesse James e Sandra Bullock eram uma combinação improvável. Ela era a rainha das comédias românticas. Ele, um mecânico de TV cheio de tatuagens. They seemed like an odd couple. Sandra Bullock, Miss Congeniality herself. Never thought anything like this would ever happen to me. Dating Jesse James, then host of Monster Garage. Quando os dois se casaram em 2005, muitos ficaram surpresos, mas eles pareciam felizes e isso é o que importa. Infelizmente, eles não eram tão felizes quanto pareciam. Who is the reported tattoo-covered other woman? Actress Sandra Bullock's devastating heartbreak. How could Jesse James have possibly cheated on America's sweetheart? Em 2010, James foi acusado de trair a estrela de Enquanto Você Dormia com várias mulheres e se desculpou publicamente. O peso do escândalo pode ter levado Sandra Bullock a cancelar algumas paradas na sua turnê de divulgação de Um Sonho Possível. E ela entrou com um pedido de divórcio. It's terrible and she's gonna be hurt for a long time, you know. Número 7. Gerard Piqué e Shakira. Por muitos anos, Shakira e Gerard Piqué pareceram o casal perfeito. She once told Latina magazine how they had always been on the same page, saying, "We want the same things, we like the same things, we hate the same things." Na verdade, eles já foram incluídos na lista da Forbes dos casais mais poderosos do mundo no passado. Eles se conheceram no set de um dos videoclipes dela e logo se apaixonaram. Mas em 2022, a cantora e o jogador de futebol divulgaram uma declaração conjunta dizendo que estavam se separando. Rumores logo começaram a circular e a especulação de que a infidelidade de Piqué foi a causa do fim do relacionamento tomou conta da mídia. I'm still going through it, and because I'm in the public eye, and because our separation is not like a regular separation, and so it's been tough not only for me, but also for my kids. Dizem que a vida de festas de Piqué levou a um caso e que Shakira estava farta. Número 6. Dave Grohl e Jordan Blum. Dave Grohl tem uma longa carreira como músico e é amado por seus fãs. I've got another confession to make. I'm your fool. Muitos ficaram chocados quando ele anunciou que teria um filho com uma mulher fora do seu casamento. Dave Grohl e a sua família não divulgaram muitos detalhes. As suas filhas aparentemente excluíram as suas contas nas redes sociais e Dave Grohl manteve as informações sobre a sua nova filha fora dos holofotes. Em uma postagem no Instagram, Grohl escreveu que pretende ser um pai carinhoso e envolvido para sua nova filha e que busca o perdão da sua esposa e filhos. Muitos fãs de rock estão profundamente desapontados com a notícia e a história provavelmente será uma mancha complicada na imagem de Dave Grohl. Número 5. Robert Lang e Shania Twain. Por um tempo, parecia que Shania Twain e Robert Lang haviam dominado a arte de manter tanto uma relação pessoal quanto profissional, o que não é uma tarefa fácil. So, he just calls you. I still can't get over that. He just called you to say, hey, I know I made a bunch of AC/DC records, but I've also loved country music, and I wanted, what a phone call to get. Well, we have to back up because I didn't know who he was at the time. Lang escreveu e produziu músicas para Shania Twain e os dois se casaram em 1993. Mas mais de uma década depois, o impensável aconteceu. I mean, it was written about all over the tabloids, so it was that was humiliating at that moment for me. Eles anunciaram que iriam se separar em 2008. Os fãs ficaram surpresos que um relacionamento tão duradouro pudesse terminar tão de repente, mas logo tudo ficou claro. Lang estava traindo Shania Twain com a sua amiga íntima, Marianne Thibault. And I don't talk about the details of the actual affair. That, as much as it might be interesting to people, I thought, well, it's not important. What's important is that I'm sharing the effect that it had on me. Número 4. Jay-Z e Beyoncé. Parece que essa história começou em 2014, quando um vídeo foi divulgado mostrando Solange Knowles, a irmã de Beyoncé, dando um chute em Jay-Z dentro de um elevador na noite do Met Gala. Logo surgiram rumores sobre o que poderia ter causado a briga entre os dois. Em 2016, Beyoncé lançou Lemonade, um álbum visual que trouxe fortes referências à infidelidade de Jay-Z. A
Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu naquele elevador, mas as músicas da cantora deixaram claro que o seu marido havia se desviado do casamento. It's very difficult. It's very difficult to hear, difficult to say, it's difficult to, to listen to that sort of pain. And you just have to be strong enough. You have to be strong enough to go through that, because on the other side is beautiful. In our case. O casal permaneceu junto, mas a frase Beck do cabelo bonito vai durar por um bom tempo. Número 3. Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver. Às vezes, a traição resulta em um filho secreto. Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger se casaram em 1986. Mas em 2011, os 25 anos de aparente felicidade terminaram em um segundo. It's just, I think, too scared about losing everything, losing her, losing the family. Numa reviravolta surpreendente, foi revelado que ele era pai de um bebê que teve com outra mulher cerca de 14 anos antes do fim do relacionamento. He was born about a week after Christopher Schwarzenegger, Schwarzenegger's youngest child, with Maria Shriver, and that means that both the housekeeper Patty Baena and Maria Shriver were pregnant at the same time in that Brentwood mansion. Para piorar a situação, a mulher em questão, Mildred Baena, trabalhava para o casal. Schwarzenegger afirmou que havia contado para Shriver sobre a criança, mas só depois que ela já havia descoberto por conta própria e o questionado. Número 2. Hugh Grant e Elizabeth Hurley. Parece que esses dois ainda mantêm uma boa relação. Hugh Grant e Elizabeth Hurley começaram a namorar em 1987 e logo se tornaram um dos casais mais comentados de Hollywood. Hugh Grant and Elizabeth Hurley instantly became one of the world's hottest and most photographed couples. Hugh Grant era conhecido por seu jeito doce e desajeitado nas telas. Por isso, as pessoas ficaram surpresas em 1995, quando ele foi flagrado numa situação comprometedora, enquanto ainda estava com Hurley. To this day, people talk about the way you handled that situation, which was apologizing and not making excuses. Well, which has become strangely admirable in retrospect. Ela ficou do lado dele durante toda a situação e o casal não se separou até 2000, 5 anos após o incidente. Embora o relacionamento romântico não tenha dado certo, ela mais tarde o convidou para ser padrinho do seu filho. Parece que ainda tem muito carinho entre eles. She's still my best friend. I mean, the sex bit probably fizzled out, but. Now she's my absolute best friend, number one person I call in a crisis. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Tiger Woods e Eileen Nordgren. Talvez um dos escândalos mais chocantes da história recente. Definitivamente ninguém esperava por isso. How did things get so out of control? Going against your core values, losing sight of it. I quit meditating. I quit being a Buddhist, and my life changed upside down. Tiger Woods se casou com a modelo sueca Eileen Nordgren em 2004. E a princípio parecia que tinham um casamento bonito e feliz. Mas em 2009, uma notícia sobre um possível caso extraconjugal de Woods mudou tudo. Alguns dias depois, ele sofreu um grande acidente de carro, o que gerou uma onda de especulações na mídia sobre o casal. After Tiger's sex scandal was exposed last November in the wake of his late-night car accident seen in these photos obtained by TMZ, the couple's prenup was reportedly renegotiated. Nas semanas seguintes, várias mulheres surgiram alegando ter se envolvido com ele. Descobriu-se que Tiger Woods estava tendo vários casos, o que levou ao divórcio dele e de Nordgren em 2010. They dissolved their marriage of nearly 6 years on Monday, ending 9 months of speculation and rumor.